Aqui eu vou dar uma revisada, né? Uma breve resumida aqui no que foi passado nas issues, né? A fim da entrega da unidade anterior. Primeira correção foi o site do projeto, né? Onde o professor falou que, embora não haja uma estrutura estabelecida para a apresentação dos resultados no GitPace, a equipe apenas colocou conteúdo de uma página única, né? Sem necessário ficar rolando para cima e para baixo em busca do conteúdo, que dificultava a leitura e propõe-se que seja criado várias páginas com conteúdos menos e linkado entre si quando necessário. Aí agora está certo, né? Você tem aqui cenário atual, solução proposta, estratégia, cronograma, interação dos seus aprendidos e referências. Beleza. A segunda issue foram das lições aprendidas, onde o professor falou que a equipe apresentou a lista de itens aprendidos na unidade 1, né? Mas não apresenta nenhuma lição aprendida. O texto mais próximo disso é em relação às dificuldades da equipe enfrentou desafios, aí quais, na organização dos horários, beleza, né? Aí nas lições aprendidas aqui foi corrigido também esse texto e revisado pelo professor também, onde foi apresentado em sala, se eu não me engano, isso, para o professor. Aí a outra issue, interação entre equipe e cliente. Não estabelece participantes responsáveis. Isso aqui também foi feito já, na parte de interação. Nessa tela aqui não tá, porque a gente não colocou, beleza? Mas vai estar. É porque o que a gente estava alterando foi adicionado aqui. Tá aqui no documento de visão de produto e projeto. Vai ser adicionado agora nessa próxima entrega, já vai estar corrigido. Deixa eu só subir aqui. Cadê? Aqui. Não estava colocado porque a gente não tinha definido ainda cada um dos participantes. Agora tem. É para estar no page, a partir da próxima entrega já. Beleza? Que mais? A próxima entrega. Correção. Cronograma de entregas. O cronograma não está aderente ao processo que foi estabelecido pela equipe. Justo, também. Não está aqui ainda no Pages, né? Mas foi adicionado também ao documento que vai ser inserido para o Pages também. Deixa eu só encontrar aqui. Está aqui, com todas as fases do RAD. E lembrando que a fase atual que a gente está é a de User Design. A gente agora está na parte de refinamento e teste. Tá aqui as fases, né? Requirements Planning, User Design, Construction e Cutover, barra implementação. Beleza, certo? Aí vai ser inserido lá também. Estratégia de engenharia de software. A principal característica do RAD refere-se a ser centrada no usuário, que não é explorado pela equipe. Justo, beleza. É, no documento aqui também foi acrescentado, falado sobre isso na nas atividades de tecnologia ER, onde a gente fala que a gente tem pesquisa com o usuário, brainstorm também com o usuário e revisão com stakeholders também e outras partes, né? Beleza? Aí, cadê? Outra correção. Estratégia de engenharia de software. Não, beleza. Solução proposta. Na parte de solução proposta, está faltando estabelecer objetivo específico, dizia que não se relacionava com as características do produto, e a pesquisa de mercado também não estava sendo coerente. Vai alterar também, corrigido aqui no documento, que vai ser inserido também no Pages, os pontos aqui mais acima. Foi corrigido também, aqui a gente tem objetivo geral, aí depois objetivos específicos e indicadores, né? Onde a gente tem tabela com código de descrição do seu objetivo e indicador de sucesso, as características da solução e a pesquisa de análise de mercado e análise competitiva.
certo? Aí, cenário atual do cliente e do negócio. Está dizendo que no ponto 1.2, a gente tem identificação da oportunidade, não deixa claro se será resolvido por oportunidade, solucionar as causas, vai direto para a solução e segmentação do cliente. Segmentação do cliente foi corrigido também, está aqui. Agora, passando idade para todos, afinidade de cada um deles com tecnologia, né? Para cada um dessa segmentação de clientes. E o outro é o ponto 1.2, identificação da oportunidade ou problema. Ah, fala que a unidade tática enfrenta o desafio de expandir suas operações para o ambiente digital. A atual dependência de vendas físicas e a falta de integração de estoque limitam seu alcance e competitividade. A oportunidade está em capturar um novo mercado de clientes online e aumentar o faturamento em nível nacional. Para isso, é crucial desenvolver um canal de e-commerce integrado que modernize a gestão de estoque, garantindo disponibilidade de produtos e melhorando a experiência de compra. É isso. É corrigido também. E essas são as issues prontas aí de cada uma das fases. Hum, Bom dia, boa tarde, boa noite, professor. Nós somos do grupo Unidade Tática e aqui vamos apresentar, né, a nossa entrega da Unidade 2. Dando um breve resumo, né, a gente, como processo de engenharia de software, no nosso projeto escolhemos o RAD, né, onde a gente tem um desenvolvimento iterativo e incremental com foco em prototipagem rápida, né, integras contínuas, flexibilidade de requisitos, onde a gente também sempre vai ter uma validação constante com o cliente, ajustes de tempo real e ciclos curtos de desenvolvimento, né? Aqui abaixo você tem a visualização das fases do RAD, que a gente atualmente está na fase de user design, de acordo com o nosso cronograma. Beleza. Seguinte, dando início aqui à apresentação do que foi realmente feito, né? Eu vou dar uma explicação breve aqui das atividades de engenharia de requisitos que a gente teve aqui em decorrer dessa unidade. E como que a gente chegou a encontrar, entender o que cada uma seria. Para a licitação de descoberta, a gente usou como técnica, por exemplo, prompt de IA e pesquisa com o usuário, né, para identificar as necessidades iniciais, definir quais seriam os requisitos primários, por exemplo, no início do projeto, onde a gente tinha alguns requisitos, depois corrigimos alguns também com o cliente. Na fase de análise de consenso, a gente teve o uso da técnica de brainstorm e também, novamente, o uso de ferramentas de IA para alinhar o que a gente tinha de requisitos e se aquilo fazia sentido, né, com o que a gente tinha levantado na fase anterior, que era de licitação e descoberta. Beleza. Na declaração, nós usamos o PPB para estruturar o que a gente tinha no backlog, né, organizando por épicos e histórias de usuários. Na representação, a gente teve a fase de prototipagem, né, iterativa, que foi combinada com design thinking, onde a gente levantava a ideia do que seria o protótipo e depois apresentamos para o cliente, onde ele também deu sugestões do que poderia ser melhorado, como que eles queriam e o que poderia deixar e o que poderia tirar, né, da fase de protótipo, onde a gente fez o protótipo das telas, né? Aí na fase de verificação e validação, a gente teve uma revisão, né, também com os stakeholders e um checklist de qualidade para garantir a conformidade, né, do que a gente está tendo aqui. E na organização e atualização, a gente espera usar o User Story Mapping, né, para ter um controle contínuo do backlog durante todo o projeto. Seria o seguinte, ao decorrer das fases, a gente iria atualizando, né, o User Story Mapping, sempre organizando com requisitos que estão sendo feitos, nas histórias de usuários, na verdade, que estão sendo feitas, e as histórias de usuários que já foram concluídas. Aí, aqui agora vamos apresentar uma tabela de correlação entre o RAD e a engenharia de requisitos, onde a gente tem a coluna que explica e passa o nome de cada uma das fases do RAD.
a atividade, né, que a gente teve de engenharia de requisitos e a técnica utilizada. E a outra coluna é o resultado esperado. Na fase de Requirement Planning, com a atividade de licitação e descoberta, né, a gente usou o Prompt A e pesquisa, né, com o cliente, onde a gente, ao final do uso dessas técnicas, primeiramente usando o Prompt A e depois a pesquisa com o cliente, a gente teve no início os requisitos propostos e depois os requisitos definidos e confirmados, né, na pesquisa com o cliente, certo? Aí na fase de user design, que a gente ainda, de acordo com o cronograma, está terminando essa fase, a gente está usando a representação e validação, onde a gente está tendo prototipagem e ideias de design. Por exemplo, a gente faz o protótipo, assim como foi feito, já das telas, apresentou para o cliente e ele deu o feedback dele ou sugestão de melhoria em alguma coisa que ele não gostou, que ele achou que poderia melhorar, né? E o resultado esperado foi um protótipo navegável validado, né, de acordo com o cliente. Aí as próximas fases, né, que começam ao fim dessa sprint que a gente está atualmente, de acordo com o nosso cronograma, é a fase de construção, né, que está aqui, e a fase de cutover, que é a última fase. Na fase de construção, a gente vai ter as atividades de organização e atualização, né? E as técnicas utilizadas vai ser o User Story Mapping, que é como eu falei anteriormente. Nós vamos ter um mapa de história de usuários, né? Que ele vai conter as histórias de usuários definidas e ao fim de cada sprint e a cada entrega, ou conclusão de um requisito, né? Que é uma história de usuário, a gente vai atuar atualizando esse mapa de histórias e sempre mantendo, né, assim como a gente está ali no resultado esperado, os requisitos atualizados e priorizados. E a última fase, que é a fase de cutover, onde a gente vai ter a verificação final e as técnicas usadas vai ser walkthrough e checklist, onde a gente vai ter uma validação e uma visão do que foi passado em todas as outras fases, né? E um checklist de verificação se tudo que foi definido, todas as fases que a gente fez, foram concluídas de maneira correta e o resultado esperado é um sistema validado pelo cliente. Agora, a Maria vai falar sobre o nosso backlog, que é onde vai estar descrito aqui os requisitos e as histórias dos usuários que a gente tem. Olá, professor. Eu sou a Maria Laura, vou falar aqui um pouco sobre o backlog. Aqui a gente tem a visão do nosso backlog geral. Você pode observar na estrutura que cada item foi detalhado e rastreado. A gente mapeou cada requisito funcional a uma história de usuário, que descreve a funcionalidade pela perspectiva de quem usa. A gente também tem a pessoa que utilizaria, né, como usuário, o épico e a história de usuário. Por exemplo, no requisito 1, cadastrar produto virou a história de usuário 01, que como administradora eu quero cadastrar novos produtos. Esse backlog tem 25 histórias de usuário, mas... Pode descendo. E agora eu vou falar um pouco sobre a priorização do nosso backlog. A gente utilizou o método Moscou, de forma em que a gente criamos uma metodologia pontuada baseada nas valores de negócio e esforço de implementação. Para cada dimensão, a gente definiu 3 perguntas bases, né? Para o valor de negócio, perguntamos se a funcionalidade é essencial para o mapeamento básico, se é necessária para a experiência mínima e se adiar ela causaria uma perda de valor. Para o esforço, a gente se pergunta se ela envolve lógica complexa, se ela demanda muitos dias e se ela depende de APIs externas. Para cada resposta, a gente adicionava ponto, gerando uma variação de 0 a 3 pontos. Depois dessa nossa avaliação, a gente conseguiu colocar todas as nossas funcionalidades numa matriz. Como você pode ver no quadrante 1, a gente tem a matriz de should have, né?
com valor alto e baixa complexidade. Estes são nossos requisitos fáceis de realizar e básicos para o sistema, que nem cadastrar produtos, fluxo básico de carrinho e etc. No nosso segundo quadrante, a gente tem os nossos requisitos complexos, que têm alto valor e alta complexidade. Esses são grandes desafios para o projeto, mas que são essenciais, como a sincronização para o estoque, que é necessária para o nosso projeto. No terceiro quadrante, a gente tem baixo valor e baixa complexidade, que são melhorias que agregam com o valor do produto, como o pagamento via Pix e o botão de WhatsApp. No nosso quarto quadrante, a gente tem valor baixo e alta complexidade. Esses itens são como relatórios de venda, que foram deixados para o futuro por não serem muito essenciais para o MVP. E agora eu vou passar para o Gabriel. É para mim de novo. Agora eu vou passar para o Dani Clayson, que vai continuar falando sobre o MVP. Isso. Aí, então, na definição do MVP, né, que é o produto mínimo viável, a gente levou em consideração também 3 objetivos estratégicos que, de acordo com o cliente, era algo importante para eles e que também seria de valor muito alto para implementar a plataforma, né? Onde os 3 são, né? O primeiro é permitir a gestão eficiente de produtos e estoque entre loja física e online. Aí tem uma breve descrição aqui do que esse objetivo tem, quais são os requisitos, né? O que tem a ver, por exemplo, sincronização em tempo real, cadastro robusto e controle de inventário, né? Que tem a ver com os requisitos, por exemplo, de cadastro de produto, visualização de estoque e outras coisas, né? Aí, o outro objetivo é oferecer uma experiência de compra simples, rápida e segura para o cliente, onde a gente tem funcionalidades, outros requisitos, né, que tem a ver com carrinho, com a parte de checkout e validação de dados. Outro ponto, que é o terceiro objetivo específico, a gente tem o de facilitar a comunicação entre cliente e loja, garantindo suporte e transparência no processo de compra, onde a gente vai ter integração de canais de contato e sistema de notificações automáticas. Beleza. Aí, as funcionalidades entregues, né? Nesse MVP, com que a gente definiu e que tem a ver com o quadrante que a Maria apresentou aqui, são o que estão nos 2 primeiros quadros aqui, né? No primeiro e no segundo, que vai do requisito das histórias de usuários 1 até a 14, tirando a história de usuário 6, se eu não me engano, que ela não vai ser incluída, e a US 22 também. Aí as funcionalidades descritas nessas US definidas são de cadastro, autenticação, sincronização de estoque e carrinho de compras. E agora é o Dori Dodge. Boa noite, professor. Sou o Gabriel. Vou falar sobre Dó e Dodge. Dó seria Definition of Ready e Dodge seria Definition of Done. O Dó define os critérios que devem ser atendidos para que o user story esteja uso história, caso de uso, o cenário, esteja pronto para ser desenvolvida, né? E isso ajuda a garantir que os requisitos estejam claros, que não há nenhum impedimento para o desenvolvimento. Aí, indoor, a gente colocou o requisito possui informação necessária para ser trabalhada, então essa história do usuário deve ser bem descrita, sem ambiguidade, com detalhes claros e completo para o entendimento do time, né, desenvolvimento. O requisito está representado por uma história de usuário, então o requisito deve ter um padrão, né, tipo, como usuário, quero ação para benefício. Acho que, não sei se dá para exemplificar, mas tá no documento também, desse jeito. O requisito é compreendido por todos na equipe, então se o requisito está bem claro para todo mundo, porque reduz
a chance de ter algum erro por alguma ambiguidade do quão claro o requisito tá, né? A equipe está tecnicamente preparada para realizar o desenvolvimento. Isso aqui verifica se a equipe ou as pessoas botadas naquele requisito estão preparadas para realmente conseguir botar em prática aquele requisito específico. Os critérios se os critérios de aceitação foram definidos e acordados com o cliente, então a gente conversou com o cliente, cada requisito e pediu a opinião dele e se estava claro também se ele tinha entendido cada requisito que a gente propôs. E se o requisito foi aceito e validado pelo PO, né? Que ele, olhando, vai dar um check-out. Como é que eu falo isso? Vai garantir que está tudo certo em relação ao requisito. E o Definitive of Done seria definir, né, os critérios que precisam ser cumpridos para uma funcionalidade ser considerada completa. No caso, para entrega já. Aí o que a gente colocou foi: o código foi revisado por um desenvolvedor diferente do que fez o código, então tem uma visão não da pessoa que fez o código, mas de uma terceira para ter uma noção mais abrangente do código, se faz sentido, se tem alguma coisa para agregar ou modificar. A funcionalidade foi testada e validada com testes unitários ou de integração. Seria teste, né, em questão do código e ou como essa funcionalidade relaciona com outra funcionalidade. Contempla os requisitos estabelecidos, então se vai de acordo com os requisitos que a gente colocou anteriormente. E se a documentação está atualizada, se a gente fez alguma coisa nova, bota na documentação para deixar todo mundo ciente daquela troca, incremento, alguma coisa do tipo. E é isso. Bom, boa noite, professor. Meu nome é Pedro Barreto e durante a unidade 2, nossa equipe teve um avanço significativo. Foi um momento em que colocamos em prática o processo RAD, aplicando também as técnicas de engenharia de requisitos e priorização com Moscou. E no início disso tudo, nós enfrentamos um desafio importante. A divisão das tarefas não estava equilibrada, o que acabou impactando o ritmo do nosso planejamento. E para resolver isso, nós implementamos um quadro de tarefas centralizado e passamos a realizar reuniões curtas de alinhamento. Essas medidas trouxeram mais organização, clareza e produtividade. A equipe conseguiu se alinhar melhor e manter uma comunicação constante. E a principal lição que a gente teve dessa unidade foi que a clareza na comunicação e a distribuição justa das responsabilidades são fundamentais para o sucesso do nosso projeto. E hoje estamos mais estruturados, engajados e preparados para a próxima unidade. E com isso, eu finalizo minha apresentação. Muito obrigado, professor,